Tu vistes as mãos, tu sabias o que estava batendo debaixo dos corações das pessoas. Now lay my faith, Lord, on the sacrifice, the great golden altar of God. E eu coloco a minha fé, Senhor, sobre o sacrifício no grande altar dourado de Deus, where the incense is being burned daily. onde o incenso está sendo queimado diariamente. I pray that you'll hear and answer their prayers, Father. Give to them the desires of their heart. Eu rogo que tu ouças e respondas as suas orações, Pai. Concede-lhes os desejos de seus corações. Now as we assemble, Lord, tonight for these three gatherings, E agora, sendo que nós temos nos reunido, Senhor, hoje à noite para estas 3 reuniões, we are here in this hot building tonight for no other purpose but a closer walk with Thee. nós estamos aqui nesse edifício quente hoje à noite para nenhum outro propósito, a não ser uma caminhada mais próxima a Ti. Knowing what to do. Lord, what to do. Sabendo o que fazer, Senhor, o que fazer. As the prophet said, they that wait on the Lord, they shall renew their strength. Assim como o profeta disse, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. They shall mount up with wings as an eagle. Subirão com asas como uma águia. They'll run and not be weary. They'll walk and not faint. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Lord, teach us how to wait Senhor, ensina-nos como esperar. after we have asked and then have faith to know that you heard. Depois que nós pedimos e tenhamos fé para saber que tu ouviste. And in your own good time, you'll send our answer right down the golden stairs. E em teu próprio bom tempo, tu enviarás a nossa resposta diretamente através dos degraus dourados, From the corners of heaven, right into our soul. dos corredores do céu, diretamente para dentro de nossa alma. Then we shall receive what we ask for because we believe it. E nós receberemos o que nós pedimos, porque nós cremos nisso. Sanctify our ears tonight to hear and our hearts to receive. Santifica os nossos ouvidos hoje à noite para ouvir e nossos corações para receber. And may when the service is over, may we stay like those who came from Emmaus. E que possa, quando o culto terminar, que nós possamos dizer como aqueles que vinham de Emaús, Did not our hearts burn within it as He spake to us along the way? porventura não ardiam em nós nossos corações quando ele falava conosco pelo caminho, For we ask it in His name. Amen. pois nós pedimos em seu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 19, versos 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Grande Criador, estamos sempre carentes de Ti, da Sua palavra, que manifesta fé, força, alegria
para mostrarmos ao mundo que somos mais que vencedores. Não somos um povinho derrotado, somos um povo vencedor. Estamos certos disso por todos os acontecimentos que nos cercam, ainda somos mais que vencedores. Estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua palavra que nos redimiu através do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado. Hoje estamos certos deste selo do Espírito de vida que opera em nosso ser. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O juízo segue a graça. Deveríamos aprender com as orações que o profeta faz. Você vê nestes CDs, nas fitas, que tipo de oração. A oração não é uma coisa costumeira, repetida. A única que ele disse para fazer em todo lugar é Pai Nosso que estás nos céus. Mas se você tomar a mesma oração e todo dia tentar fazer ela o dia todo, ela se torna também costumeira como as outras. As nossas orações, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome, ela é feita uma vez. Tem tantas orações para fazer. Logo nós temos que ver o que falar em nossas orações, que direção temos de Deus para orarmos, para não sermos enjoativos. Tem hora que a gente pensa que as pessoas estão gostando da gente e elas estão repugnando o estilo de oração, de palavras que a gente fala. Eu não digo isto do mundo lá fora que não crê no profeta, mas dentro do grupo, dentro daqueles que crê na revelação da palavra. Então a gente tem que aprender. Você vai aos Salmos, é uma oração, é um cântico, salmo, e você vê que cada um é de um jeito. As orações são feitas assim também, para não ficarmos batendo numa tecla de... Eu já tenho batido muito sobre isso. A pessoa vem e começa a orar, Senhor, Senhor, Senhor. Outra hora, Pai, Pai, Jesus, Jesus. O crente denominacional, ele não tem palavra, ele fala um pouquinho, aleluia, aleluia. Ele não tem o que colocar no meio. Eles estão usando subterfúgio de palavras. Então seria melhor a gente orar mais curto e acertado. Tem hora que é assim, não é aquela oração longa. Nós temos que aprender aqui. Aqui é o lugar de aprender. Nós estamos aqui para aprender a orar. Faz uma oração curta e objetiva. Eu não estou contra a oração, mas eu nunca gostei de oração comprida. Porque a oração longa, você faz uma oração, é como orar para almoçar. Tem pessoas, você não pode pedir para eles orar para almoçar. Tudo esfria. Até que termina a oração, tudo esfria. Você vai orar para almoçar. Deus abençoe este pão.
Estou agradecido por tê-lo como sustento. Amém. O dia que tiver só abobrinha, aí você ainda pode fazer individualmente, obrigado pela abobrinha. Se a pessoa bem, a hora que você encontra uma mesa farta de 30 misturas, um serve, você chega ali, abençoa isso, abençoa aquilo, até que termina, tudo esfriou. Não há necessidade. A aprender a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Aí diz, quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estás nos céus. Aquela oração é tão objetiva que ele começou e foi até o milênio, novo céu, nova terra, seja feita a sua vontade na terra, assim como é feito no céu, ela tem que ser feita na terra, só pode ser feito dentro do coração do eleito. Não tem jeito de ser feito em outro lugar. Então, eu gosto de coisa objetiva. A própria pregação, desde quando Deus me orientou para gravar até 1 hora de pregação, que isso daqui é porque pregamos 2, 3 horas. Então, Deus, eu vou te ajudar um pouquinho. 1 hora está bom demais. Eu senti bem com isso, e até hoje, vai bem, é uma pregação até 50 minutos, 40, 50, 1 hora no máximo. Fica gostoso, o povo vai embora com vontade de comer. Você sabia que não é bom sair da mesa empanturrado, tomando sorrisal? Não é bom. E nem do culto. Você sair do culto e dizer, nossa Deus, hoje foi demais. Quer dizer, está precisando do sorrisal espiritual. Escutou 3, 4 horas de mensagem. Não, mas no tempo do William Branham, o tempo de William Branham, você não queira comparar o William Branham, profeta, que tinha uma mensagem especial para o mundo, e depois eu tenho que copiar dele e usar um parágrafo e fazer a mensagem de 1 hora, 40 minutos. Entende? Não adianta querer comparar. O irmão Branham tinha mensagem de 6 horas, mas ele tinha mensagem. Você vai ler a mensagem de 6 horas, se for pegar alguma nossa, ficar repetindo. Ele não, você pega 6 horas de mensagem para você ver. Você está aprendendo 6 horas. E se colocar nós para falar 6 horas, é encher linguiça, 6 horas. Dá uma linguiça comprida. Aí dá uma pregação ungida, você viu? É como o ritmo pentecostal. Você vai orar pelo doente, você põe a mão na cabeça dele, Senhor, abençoe meu irmão, te declaro sadio, amém. Ele não sentiu nada não. Você vai e faz aquela oração longa, e chacoalha a cabeça dele, e ele percebe que você está tendo poder. Ele é infantil. Ele é infantil. Que muitos é desse jeito. Olha, ele pulou, ele gritou. Aí o crente pentecostal já fala 2, 3 palavras e crica salamai. Já vai língua estranha. Não tem Bíblia para isso. Já viu? Na Bíblia, Pedro começou a fazer uma oração e começou a falar língua estranha. Não. Paulo começou a orar. Brana começou a orar e falar língua estranha. Não, isso é um dia de uma unção tremenda que o profeta diz assim, eu não tenho palavras em meu idioma suficiente para poder falar com ele. Poderia usar algumas palavras angelicais. Mas isso é muito difícil. Mas o que ajuda a plateia é esse tipo de pregador que fala 10 palavras em português e 50 em outras línguas. O pregador falou em outras línguas, fica tudo assim. Tem poder. A poder. A confusão, rapaz. Você não foi na Bíblia ainda para ler que não se pode falar língua estranha sem ter interpretação? São Paulo diz, se falar em língua sem intérprete é confusão. Paulo falou isso. Leia 1 Coríntios 12, 13, 14, que você vai ver. Paulo nos ensinar. 2000 anos atrás, Paulo está chamando os pentecostais, dizendo, conserta o vosso culto. O tipo de mensagem que você tem, o culto, a oração que você faz, não é suficiente
Isso não chega a Deus. Não é isso que Deus quer. Então tem hora que a gente pensa que por muito falar é que nós seremos atendidos. Mas não é não. É pela fé. Você fala poucas palavras e acertado na sua oração. Amém? Me desculpe por ter que falar tudo e corrigindo, mas como a gente é um pregador e tem uma igreja para cuidar, eu tenho que ensinar os filhos como é que vai fazer. Porque senão os filhos começam a brincar muito e comigo, com Deus, e a oração não sai boa. Então precisa de ter uma correção. Tem hora que precisa chamar num cantinho e chegar o rei. Sabe? Tem hora que Deus chama nós num cantinho, vem cá. Aí você já vai baixinho, calminho, já sabe. E tem hora que ele chega, não, eu te chamei aqui para dizer que eu estou gostando do jeito que você está fazendo. Tem hora que você pensa que vai apanhar, ele vai te elogiar. Aí depois que ele te elogiou, a próxima vez que você te chamar, aí você chega tudo. Você precisa consertar nisso e naquilo. Certo? É porque você pensa que está bem. Tem hora que nós pensamos que está tão bem que todo mundo está gostando. E não está. Não está gostando. Agora, quando dá no resultado da palavra, goste ou não goste, é isso. Certo? Agora, com respeito à ordem, conduta, decência, na igreja, na oração, na pregação, por isso que cada coisa no seu lugar. Por que o irmão Brana colocou cada coisa no seu lugar? Porque nós temos ordem da igreja. Porque temos diáconos. O diácono não tem que chegar no pastor e falar, pastor, fulano está fazendo isso e aquilo, eu devo falar com ele. Fala, você é o policial da igreja, você não tem que perguntar para mim. É você que foi levantado para ir lá e tratar com jeito com aquelas pessoas. Principalmente quando se dá para falar e corrigir pessoas adultas. Não é fácil. Porque a criança, você bate nela, logo ela, papai, mamãe. Mas um irmão de bigode, de barba, se você falar alguma coisinha para ele forte, não volte mais aqui. Isso não é mensagem. Isso não é de Deus. Eles acham que de Deus é só mel. Tem fel também. Não é só boa vida, não. Tem momentos difíceis. É que nem casamento. Dia do casamento, todo mundo te dá presente. Mas na hora das burdoadas dentro de casa, é só você que tem que aguentar. Mas na hora de casar, um leva uma panelinha, uma caçarola, um caldeirão, cada um leva alguma coisinha para você. Mas depois, quem vai ter que aguentar aquele homem, aquela mulher, é vocês lá dentro mesmo. Não adianta. O fulano quis me animar. Não, e para mim casar, ele falou que me dava um jogo de quarto. Está me empurrando. Aí você diz, agora eu vou apanhar mais cedo. Vou sofrer mais logo. As pessoas não percebem. Agora pensa, é só presente. Aí vem na igreja, vamos. Eu sempre tenho dito, se casamento fosse aquilo, na marcha nupcial, vem tudo assim, ó, quietinho, sorrindo. A noiva sorrindo, olhando para todo mundo, sorrindo. Depois que casa, esse pam, é diferente. A coisa muda depois que casa. Aí já fica. Vai, faz isso. Não, é mais nupcial, é aquele tempo, calminha. Não, as coisas mudam, irmãos. Entende? Está aí dentro da igreja. É a vida inteira, você tem que saber. Nós temos uma experiência de púlpito de 38 anos. E a gente tem visto isso daí no casamento. Isso daí você vê por todo lado, na igreja, tratando com as pessoas. Você tem que notar, isto é uma luta, a vida toda é uma luta. Mas não deixa coisas acostumeiras. É tão bom você chegar e falar com Deus,
Deus te ouvir palavras expressadas do íntimo do seu coração, coisas não para ganhar Deus, não se ganha Deus, é Deus que te ganhou. Aí você, eu vou falar isso para me convencer Deus. Não, é Deus que te convence. É o Espírito que convence o homem do mundo do pecado e do juízo. É o Espírito que convence o homem. Não é eu que tenho que convencer Deus. Aí eu tenho que falar palavras bonitas para agradar a Deus. Deus não estaria com palavras bonitas, não, moço. Não é palavras bonitas, não. A oração cumprida para Deus saber que eu oro e os irmãos, então se eu jejuar, mas a gente está meio fraco, porque fisicamente a gente tem passado uma vida de oração e de jejum, aleluia. E aí começa a falar a língua, está consagrado. É só exaltação. Jesus diz que aquele que jejua, ele entra para dentro do seu quarto e fecha a porta, faz a sua oração e unge o seu rosto quando vai jejuar. Unge o seu rosto, ungir o rosto é ter rosto que está alegre. Mas a primeira coisa, quando fica em jejum, já quer sair fazendo visita para os outros? Um cafezinho, irmão? O bolo, então, irmão? Por que não, irmão? Estou em consagração. Vai consagrar a sua casa, rapaz. Por que você vai consagrar e ficar na casa dos outros rejeitando as coisas? Só para os outros saberem que você está de jejum. Vá orar. Fica em casa, é o que a Bíblia diz. Unge o seu rosto. Então, a hora que eu sair para a sua casa, café, daí. Bolo. Bolachinha, hein? Churrasco. Amém. Agora pensou bem, Elohim chega lá na casa de Abraão, Deus já falou, olha para você fazer uma visita para Abraão, vamos visitar meu servo. Aí chega lá, Deus de jejum. A primeira coisa que você vê é que Abraão de Sara faz 3 bolos. Chegou 3 visitas, 3 bolos. Aí para mim, não, para mim eu sou Elohim, para mim não precisa fazer bolo, não, eu estou de jejum, eu vim do céu. Não, faz 3 bolos. Deus deixou, pode fazer. Aí Abraão foi lá e pegou uma vitela, uma novilha novinha, não essas vacas velhas, carne cheia de espuma, dura, para quebrar a dentadura. Foi lá, pegou uma novilha, aquela carninha macia. Vamos fazer isso aqui. Aí Deus podia ter dito assim, que era Elohim que estava ali. Abraão, não precisa fazer isso não, porque eu sou vegetariano. Esse negócio de você matar vaca para mim, não, eu sou adventista. Sou vegetariano. Eu só como carne de soja. Por isso não é fácil encontrar Elohim no meio desse povo aí. Porque Deus não come carne de soja, não. Deus come carne de vaca. Que eu leio na Bíblia é isso. E como bolo. Amém. Bom, são coisinhas que a gente precisa sempre aprender. Coisa boa. Então tem coisa que a gente gosta de fazer para os outros achar que a gente é alguma coisa. A gente faz. Aí o fulano fica admirado. O que ele faz, né? E você fez aqui, mas não foi do coração. Você fez para aparecer. Deus não recebe nada disso. Nenhuma oração, nem um cântico, nem minha pregação. Se eu quero aparecer, Deus não recebe nada disso. Amém? Amém? Perdão. Muito bem. Agora, isso é para nós começar a falar que o juízo segue a graça. Juízo segue a graça. A gente precisa se despertar a cada momento. Eu sempre gosto de ver isso porque eu aprendo falando, depois eu aprendo ouvindo, certo? Eu aprendo. E não tem coisa melhor do que tudo que eu ensino, a Bíblia já ensinou,
William Branham veio, já ensinou. Tem nada de novidade. Alguém acha que é doutrina minha? Não é. Jesus também falou sobre isso. A doutrina não é minha, é do meu Pai. Então aqui a doutrina não é minha, é da Bíblia, do meu Pai, é de Branham. Você vai lá na Bíblia, está escrito assim. Como que o juízo sempre segue a graça? Vamos ler aqui um pouquinho a mensagem, o sinal. Diz para vocês verem que uma mensagem sempre vem, a gente recebe, tem hora que a gente recebe 2, 3 mensagens, tem que repartir. Eu não pude ler isso ontem à noite, porque dava outra mensagem mesmo. E eu ia ler outro ponto, e agora me veio isso que fortaleceu mais ainda. 54, o sinal. A morte estava ferindo a terra, foi lá no Egito. A morte estava ferindo a terra. Deus ia libertar seu povo, e a morte ferindo a terra. Deus já havia mostrado tanto sua misericórdia como o seu poder. Os sinais e maravilhas. Já tinha feito tanta coisa lá no Egito. Agora, detenhamos-nos aqui por um momento para recordar o que ele tem prometido que sucederá nos últimos dias. É bom pegar lá do Egito e ligar agora. Pegar Sodoma e Gomorra e trazer para cá. Não, esse mundo de hoje não é como Sodoma e Gomorra. Assim diz o Senhor. É o mesmo mundo, é a mesma impiedade, são os mesmos espíritos, os homens morreram, mas os espíritos nunca morrem, diz William Branham. E a verdade é que os espíritos não morrendo, e os homens morreram, aqueles espíritos atuam, ungem outros homens, outras mulheres, para aquele fim. Pode ser que a nós também nos convém um inventário. No tempo do inventário, você mexe com tudo quanto há papelado, porque você tem que acertar a vida. Ele havia feito tudo isto, e sem dúvida eles ainda não desejavam arrepender-se, nem tampouco crer na mensagem do dia. Todavia não queriam fazê-lo, e Deus fez sinais. Eu quero que vocês olhem para o que Deus fez desde o Pentecostes até agora na era pentecostal, onde os irmãos pentecostais tiveram dons, expulsavam demônios, curavam enfermos, e Deus operando. Tudo isso foi um espaço de misericórdia, de sinais que Deus deu ao povo. E uma grande oportunidade, quando Deus, para encerrar aquela era, Ele faz os maiores sinais para encerrar a era da igreja, dentro do Egito. Deus fez os grandes sinais. É mosca, é gafanhoto, e é água convertendo em sangue, e é chuva de saraiva, daqui a pouco morte dos primogênitos. Esta é a maior. Quando chega esta, o choro, o lamento, isto é para provar para você que o juízo sempre segue a misericórdia. Faz um sinal, faz outro, moscas vêm serpentes, pega a vara, converte ela em serpente, torna a serpente em vara. Olha, milagres sendo feitos. Mas daqui a pouco, a morte dos primogênitos. O juízo seguiu um espaço de misericórdia, de graça, de bênção, de milagre. Aí o juízo veio depois. Morte dos primogênitos. E aquilo, para aquele povo, era a pior coisa, porque o primogênito era do Senhor. E agora, a morte veio nos primogênitos. E o povo de Israel estava seguro porque tinha um profeta. E com o profeta eles tinham uma mensagem que lhes preparava para esta hora da morte dos primogênitos. Nos lares estavam morrendo os primogênitos, mas em Israel não. Amém? A gente está meio gripado, é meio problemático, hein? Difícil.
Mas é bom que o povo veja isso por todo lado. Somos homens, tossimos. Bem, todavia, eles não queriam crer na mensagem e nem tampouco segui-la. Ainda que havia sido exposto em plena vista e havia sido claramente mostrado. E quando você vê tais coisas sucedendo, esse é um sinal de um juízo muito próximo, à mão. O juízo seguirá tais coisas. Sempre tem sido assim, e hoje em dia não será nenhuma exceção. O juízo sempre segue a graça. Quando a misericórdia tem sido desprezada, então somente resta o juízo. Sempre é assim. Lá em Sodoma e Gomorra foi assim. A misericórdia esteve por ali. Um justo chorava pelas impiedades do povo, pelas injustiças de Sodoma e Gomorra. Mas eles nunca quiseram receber a misericórdia. O Ló era um bom crente, mas o irmão Brana diz que ele era Ló e Abraão. A diferença é que Ló era 1 centavo e Abraão era $1. Você tinha que tomar 100 Ló para fazer um Abraão. E no final, você somava, dava 100 Ló. E Abraão era $1. Você nunca muda aquilo. Mas aquele homem era justo, era um homem bom, mas estava metido na ignorância da palavra do dia. Ele não precisou e não pôde nem andar com seu tio Abraão. Os seus pastores começaram a brigar, porque não podiam andar juntos. Deus já sabia, você é um homem justo, mas o seu olho está em grandes coisas, o seu olho está em grande nome, o seu olho está numa grande influência. Agora eu tenho um Abraão, que não importa se o pasto é verde ou seco, ele crê em mim. Deus sabe disso. Deus olha por você assim. Alguém só pode crer em Deus se o pasto for verde. E Ló, quando teve a oportunidade de escolha, eu sei, Deus tinha que fazer isso e dar a oportunidade através de Abraão. Escolha, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas a Bíblia diz que Ló, levantando seus olhos, e olhou para as campinas verdejantes do Jordão, e diz: meu tio, eu vou para lá. Ele não sabia que o verde tornaria seco, que o verde um dia secaria e pegaria fogo. Ele escolheu o lado do bom pasto, da boa vida, da boa fama. Mas Abraão não. Abraão ficou à mercê de Deus. Onde você for, eu vou ao oposto seu. Isto quer dizer, Deus não está deste lado, Deus está do lado oposto. Deus não está do lado das grandes proezas. Deus não está do lado do verde, mas verde é vida. Mas Ló também escolheu o verde. E a vida transformou em morte. Mas escolha aquilo que Deus te dirige. No mundo tereis aflições. É a mesma coisa de Jesus falando: no mundo vocês não vão ter campo verde. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Quando vocês encarar o mundo, saiba que eu venci o mundo. E a vida é assim. Tudo, irmão, que a gente espera alguma coisa grande, não vem. Você tem que saber, deixa eu fazer o que agrada a Deus, porque o que tem que vir, virá, e não tardará. As coisas têm que vir, deixa eu servir a Deus. Tem problema? Só que tem uma coisa, eu creio num Deus que resolve problema. Tem doença? Tem, eu creio num Deus que cura enfermidades. Tem morte? Tem, eu creio num Deus que ressuscita. Deus quer ver nós assim, não lamentando, mas crendo. E
tempo de misericórdia? O povo quer mais misericórdia. Irmãos, nós tivemos 2000 anos de misericórdia. 2000 anos os gentios usufruíram de misericórdia, enquanto os judeus receberam juízo 2 milênios. Mas agora é o tempo do juízo para os gentios e a misericórdia voltada aos judeus para a salvação dos 144 mil, através das duas testemunhas de Apocalipse 11, que são Moisés e Elias, que estará pregando para eles. Mas para nós, a misericórdia foi encerrada na era de Laodiceia, no 7º selo. O Cordeiro saiu do trono no 7º selo. Foi ali que ele deixou o trono. Por quê? Porque o primeiro selo foi no tempo de Paulo, mas o 7º selo foi no tempo de Brana. É naquele dia de William Brana que o Cordeiro, que a graça, saiu do trono para revelar os selos que eram mistérios dentro das 7 eras da igreja. Os trovões, que eram vozes que estavam escondidas dentro das 7 eras da igreja. E só o 7º anjo revelaria o mistério que estava lá dentro, escondido. E Brana foi esse anjo. William Marion Brana foi o 7º anjo quem fez isto. E para Deus fechar a graça e abrir o juízo, Deus pegou Moisés. Faz isso, Moisés, converte água em sangue. Chama a mosca, pulga, pode fazer o que você quiser aí. A praga das rãs. O povo cobria a cabeça, a rã estava debaixo do lençol. Praga das rãs. Eles abriam a torneira, não era só o rio Nilo que estava vermelho, mas abria a torneira em casa. A água começava a correr vermelha. Que é isso? E o Natália? Essa deve ser água pura. Converteu em sangue. Não tem escapatória. Mas era graça ainda. Era sinais. Era Deus mostrando, você está vendo que eu sou? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Endureço o coração de Faraó. E fazia milagre aqui. E endurecia o coração do outro para não crer naquilo. Isso é Deus. Deus quem fez isso, diz a Bíblia. Paulo falou isso em Romanos 9. Era Deus que endurecia o coração de Faraó. Não era Satanás, não. Era Deus que endurecia o coração dele para não aceitar. Por quê? Porque você não é eleito, então você tem que ter coração duro. Porque o mesmo Deus que abre a madre, fecha a madre. O mesmo Deus que abre o entendimento, fecha o entendimento. A mesma palavra que abre o entendimento, fecha o entendimento. A mesma palavra que cura, mata. Ela é uma espada de 2 gumes. Não pensa que por causa da vida é aqui da vida. Não. Aquela é da vida, não é aquela mata. Ela é de 2 gumes, ela é 2 cortes. É 2 lâminas. Bem-aventurado aqueles que quando a palavra vem para o lado deles, eles dizem, eu creio, eu aceito. Parece que é como a misericórdia, que ele está num tiroteio e alguém que está condenado, aparece lá no meio, oh, me perdoe, eu não tenho arma não tenho nada aqui. E não é alvejado. O outro que sai dali atirando, tal, mata. Aí a polícia mata ele. Mas o outro levanta a mão. Eu não fiz nada, não tenho arma. Isso que a polícia não pode atingi-lo. O inimigo vai te atingir. Mas você tem que saber que lado você está. Não lute contra Deus, não lute contra a palavra, contra a lâmina. No dia que ela está cortando do lado da vida, não lute contra ela, senão ela virará o lado da morte para você. E ela vai te cortar. E você nunca mais vai enxergar. Ela vai te cortar e você vai dizer, eu não creio nessas coisas. Eu não aceito esse tipo de mensagem. É que a palavra, a mesma lâmina que cortou e deu vida, e o crente diz, eu creio. Misericórdia, eu aceito. Passou em você e te cortou do outro lado, da mesma maneira, na incredulidade. E você diz, eu não creio nisso. Eu não creio que o Cordeiro saiu do trono. Eu não creio nessas coisas. Eu não creio que o 7º selo foi revelado. É porque é o lado da palavra da morte
É a lâmina, é a espada de 2 gumes. Ela passou e te cortou do lado da morte. Você morreu. Você não viu, mas quando você olha e vê o 7º anjo, 7º mensageiro, 7º selo, 7º trovão, fim do tempo. Você diz, Senhor, misericórdia, eu creio nisso aí. Eu creio. Enquanto a palavra está sendo está cortando, você diz, eu creio. Aquilo é te assiste. Do outro lado, ela é juízo. Porque o juízo segue a graça. Deus vem e abre os selos e ainda as pessoas dizem, o irmão Branham não revelou o 7º selo. Isso é porque eles foram cortados do lado da palavra bigúmia que ela mata. Eles não puderam ser alvejados pela palavra do lado que ela corta e dá vida, e sim do lado que ela corta e mata. Oh, Pai, que Deus nos dê graça para enxergar essas coisas. Isso aqui é muito bom. Quando a misericórdia tem sido desprezada, então somente resta o juízo. Deixa eu ver esse ponto aqui, é muito bom. Quando foi desprezado, os sinais que Deus fez. Se a pessoa vem Deus fazer sinais e falava para Moisés, vai lá e fala para Faraó, deixa sair o meu povo. Vem as moscas. Aí Faraó diz, não, agora eu deixo, chama Moisés que eu deixo. Aí Deus falava no coração de Faraó, não deixa não. Não deixa esse povo sair não. Espera lá. Deus mandando Moisés tirar um povo, Deus fazendo sinais de misericórdia, de graça, para que aquele povo saísse e logo chegar no coração de Faraó, endurecer o coração de Faraó, que a Bíblia diz, Deus endurecia o coração de Faraó, para ele não crer. E dizia, não aceita o que Moisés fala, não deixa esse povo sair não, porque eu quero fazer mais milagre. Eu quero operar mais misericórdia, mais graça, porque logo o juízo vai seguir essa graça. Mas deixa eu trabalhar mais um pouco. Era Deus trabalhando. Irmão, se no primeiro sinal, Faraó disse, não pode ir. Deus não tinha feito mais 9 sinais. Deus não tinha feito, não tinha trazido o juízo. E o juízo tem que seguir a graça, a misericórdia, tem que seguir os sinais. O juízo tem que seguir. E como ele rejeitou, e quando o coração abrandava, Deus endurecia o coração dele. Não aceita a mensagem de Moisés, não. Meu irmão, minha irmã, porventura, que você acha é Deus ou Satanás agora que está endurecendo o seu coração, se você não é eleito, se você é um filho de Faraó, se você é um adepto de Faraó? É Deus ou Satanás que está agora dizendo para você, não aceita que o Cordeiro saiu do trono, não. Que o 7º selo foi revelado. Eles aceitam tudo revelado, menos o 7º selo. E a gente dentro da mensagem, e vocês têm que ver que dentro da mensagem agora é Deus. É Deus. Fazendo sinais, maravilhas. E agora vem a mensagem final e a pessoa não crê. Aí o juízo segue aquela misericórdia. Todos os sinais que foram feitos pelos pentecostais, irmãos, aí Deus mandou o irmão Branham para fazer além dos pentecostais. Porque a mensagem do irmão Branham era uma graça, finalizando a graça, e o juízo seguia aquela graça. Aí ele pregou, curou enfermos muito mais do que os pentecostais. Todo mundo ficava abismado. E se você conversa com um assembleano, com alguém que pelo menos é entendido de leitura, que lê alguma coisa dos seus antepassados, ele sabe muito bem que William Branham foi um grande homem de Deus, mas eles não conseguem ver que ele era profeta. Por quê? Porque eles têm seus profetas dentro das suas assembleias. E foi tudo no tempo de William Branham. Foi naquele tempo que eles viveram. Foi dentro daquela era. E a graça manifestou. E ninguém nunca fez sinais mais do que o William Branham nesta terra. Nunca fez. Você vai na Bíblia, Jesus Cristo diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. O único que fez isso foi William Branham. Maiores obras do que Jesus. São João 14:12, que foi Jesus quem disse que tinha um que ia fazer isso. E fez. Agora, por quê? Porque logo vinha o juízo. O que você pensa no 7º selo, quando termina o 7º selo em William Branham e começa em nós?
o juízo seguiu aquela graça, aquela misericórdia. A misericórdia que foi derramada desde o Calvário até a primeira e segunda etapa de William Branham. Irmãos, ó, tem certinho. É isso aqui, ó, tem data certinho. O irmão Branham tinha data até de quando Jesus entrou em Jerusalém. Eu me esqueci de falar a data que Jesus entrou em Jerusalém. Ele tinha data. E a data certinho você vê a graça, a misericórdia assistindo o povo 2 milênios, desde o Calvário até a primeira e segunda etapa de William Branham. A primeira e segunda etapa de William Branham foi o apogeu do seu ministério, da graça, para que logo viesse o juízo, pois o juízo segue a graça. E tinha que vir o juízo, e o juízo viria a abertura dos 7 selos. Por isso, quando Cristo veio do céu em Apocalipse 10, Jesus não veio como um cordeirinho, balindo, oh meus filhos, eu sou o Filho de Deus. Não, ele chegou lá, 48 quilômetros de altura, lá no Monte Pôr do Sol. Era como dizer, eu sou o leão, eu sou o juiz que segue esta graça que enviei para vocês durante 2 milênios. Eu sou o juízo agora. É juiz. E é juízo sobre o povo. Enquanto a palavra está cortando e dando revelação para os crentes verdadeiros na mensagem do 7º anjo, que olha e diz, eu creio nesse profeta, eu creio que ele foi a manifestação do 7º selo em silêncio na terra, seu ministério foi a revelação de Deus em carne. Quando o eleito crê, está tomando o corte do lado da vida, a espada de 2 gumes, se alegra pelo que Deus está fazendo naquele momento, é agradecido. Agora você tem que saber que de 63 para cá é juiz. Ele é juiz, ele apareceu como juiz. Ele apareceu de cabeleira branca. Não tente tratar com ele como cordeiro, porque o altar onde ele estava está fumegando. O juiz juízo segue a misericórdia. O juiz segue o cordeiro. E terminou o tempo de cordeiro de graça, o juiz está ali. E aqui é o que o irmão Branham diz na mensagem, o sinal. O juízo sempre segue a graça. É muito fácil aceitar. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, todo mundo, até cantor de música profana, tem mulheres aí que cantam cada música que não pode ser considerado como hino. Isso é uma música, mas não é um hino. Mas que é uma música, mas não é um hino. Não é nada que adora a Deus. Isso mais faz mexer com a carne do que adorar a Deus. Não é ritmo de ser ouvido. E quantos, até dos nossos crentes, que gostam daquele ritmo que eles têm no mundo. A música que eles têm, que não é hino, eles chamam de hino, isso é uma blasfêmia. A música que eles usam por dizer, toda a música foi Deus que criou. Deus criou a música, o diabo entrou nela. Deus criou o homem, o diabo entrou nele. Aí depois, tudo esse povo aqui é criatura de Deus. Não, Senhor. Deus criou o homem e logo em seguida o diabo entrou nele. E aí vem este monte de gente pervertida. Vai pensar que foi Deus que criou. Deus criou um homem à imagem dele. Essa é uma imagem caída. E é uma imagem caída. Não, olha, a imagem caída está dentro dos crentes caídos. Porque dentro do mundo está a raça cainita, que é influenciado pelas músicas do mundo, pelos rock do mundo evangélico, por aquilo que Deus não ama, porque o que o profeta diz que Deus não gosta, eu creio que Deus não gosta. O profeta tinha suas boas músicas evangélicas para poder ouvir, que se agradava. Aquilo é bom demais, ouvir um bom cântico. Amém. Meu tempo está terminando aqui. E eu tenho que terminar esse pensamento e vou deixar outro para outra hora aqui. Vamos terminar isso aqui. O intervalo
Parágrafo 100. Teria que ler desde o 99 até o 101. Meu Deus, que tempo vamos ter aqui agora. 99, o intervalo. Isso daqui é a tradução de Goiânia, 99. Na tradução da Voz de Deus é 184. O Cordeiro foi imolado para todo pecador. O Cordeiro imolado para todo pecador. Pode Jeová ver alguma outra coisa que não fosse esse Cordeiro ensanguentado ali? E o Cordeiro saiu plenamente na visão e se via que havia sido imolado. Veja bem, o Cordeiro veio do trono do Pai. Pense, para chegar a esta visão de onde veio. Veio da glória onde estava sentado à destra de Deus e veio da glória para apresentar-se na visão de João. Que coisa tão gloriosa seria se nossos pensamentos são pecaminosos pudessem ser lançados a um lado nesta noite, o suficiente como que para aceitá-lo. E ele viria da glória para dar-se a conhecer a qualquer um. O Cordeiro veio da glória para interceder e agora, para fazer a reivindicação sobre a sua obra como Redentor. Ele intercedeu, mas agora ele veio para fazer a reivindicação. 100, o intervalo. Recorde, aqui estava ele antes em sua obra de mediador. Oh, meus irmãos, escute, recorde. Antes, aqui estava ele antes. Vocês estão aguardando? Aqui estava ele antes, em sua obra de mediador. Porém agora os selos estão a ponto de serem abertos e o Cordeiro veio do santuário de Deus e se apresentou. Espere você até quando chegarmos a essa meia hora de silêncio de Apocalipse 8:1. É o que nós falamos ontem à noite. Você vai esperar mais o quê? Espere até que cheguemos, porque ele está pregando no intervalo e ainda faltava o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. Espere até chegar o momento que nós vamos chegar no sétimo selo e vamos ler aqui Apocalipse 8:1, quando havia fumaça no santuário. A misericórdia foi dada dentro de 6 selos. E você rejeitou a misericórdia, foi dada até 1962. Em 63 em diante, ele já veio como juiz, seguindo aquela misericórdia, seguindo aquela graça. Mas foi dada a misericórdia, ninguém pode dizer, Deus não me deu oportunidade. Deus deu oportunidade, você que não aceitou. Você ouviu, mas não creu. Quando havia fumaça no santuário. Apocalipse 8:1, irmão. O que é Apocalipse 8:1? É onde o Cordeiro saiu do trono, irmão. Por isso que há fumaça no santuário. Espere, porque o Cordeiro sai do trono no 7º selo. E ele saiu no 7º selo, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10. Porque tinha que ser no entardecer. A ciência fotografou na hora certa. Das 18h10, 3 testemunhos tem ali, das 18h10 até as 18h30, 3 testemunhos, 3 locais onde eles fotografaram aquela coluna de nuvem que veio da eternidade. Aquilo é que o mundo está inexcusável, os Estados Unidos está inexcusável, com 3 testemunhas de uma foto que eles tiraram de que Cristo veio no Monte Pôr do Sol. E eles não sabiam o que era. Tiraram uma foto, mas não sabiam o que era. Mas diz o William Branham, um dia no meu escritório, eu virei esta foto um pouquinho para a direita e ali estava Cristo. Aí que você vai ver o que era aquilo. Deus tinha descido, Deus estava ali para mostrar, olha, não é mais graça, agora é juiz. Não é graça, é juiz. Isso daí não é graça, é juiz. É o juízo seguindo a graça. Apocalipse 8:1 é o juízo seguindo a graça. É a misericórdia ter terminado. E se você aceita agora essa mensagem, é o único lugar de misericórdia, é o 7º selo. O último lugar de misericórdia é o 7º anjo. E o único lugar de castigo, de juízo, também é o 7º selo. É o 7º anjo. Quando você chega ali, não crê, você já está julgado.
Disse Jesus, o Filho não julga ninguém. Mas só da pessoa dizer, eu creio, então ela já estava salva. Dizer, eu não creio, já está julgada. Por quê? Porque o Cordeiro não está mais naquele trono de Apocalipse 8:1. Está fumegando. Você quer ver, para mim encerrar aqui, porque eu não tenho tempo mais? O parágrafo 100 que estou lendo. O intervalo. Quando havia fumaça no santuário, então já não há intercessão, porque o sacrifício tem saído. E é agora um tribunal de juízo. Já não há sangue neste tempo, porque o cordeiro ensanguentado saiu dali. Não vá você esperar até esse tempo. E você sabe que o tempo da misericórdia na terra, enquanto o profeta estava ali ainda, da pessoa poder dizer, eu creio. Eu aceito, e o profeta pregando isso, não vai esperar esse tempo desse cumprimento de Apocalipse 8:1. Não espere esse tempo, porque o Cordeiro sai do trono neste 7º selo. Vocês não esperam. Quando Branham chegou em 65, ele ficou sabendo que tinha saído aqui em 63. Quando ele chegou em 65, ele ficou sabendo que a terceira etapa que ele esperou a vida toda estava agora já cumprida. Ele esperando para pregar as trombetas, e Deus falou para ele, você já pregou, nem ele sabia. E a mesma coisa é a vinda, a mesma coisa é o Cordeiro ter saído do trono, a mesma coisa é a misericórdia. Você vai ouvir irmão Branham falando de misericórdia até 65, mas falando do juízo que segue aquela misericórdia. E a pessoa tem que descobrir, rejeitou aquela mensagem, rejeitou aquele mensageiro naquele dia, o juízo está te seguindo, constantemente está te seguindo. Agora, esse é um tempo final, não tem mais tempo aqui, não tem mais prazo para ninguém. Ele diz no parágrafo 101, recorde o Antigo Testamento que pelo tempo que o sangue não estava sobre o propiciatório, então era tribunal de juízo, porém se o sangue estava, então havia misericórdia. Escuta aqui agora, mas quando o Cordeiro saiu, ali terminou a misericórdia. Parágrafo 101 do intervalo. Você vai encontrar no 185 da mensagem A Brecha, traduzido na Voz de Deus. Ou, mesmo que foi o Goiânia que traduziu, mas já tirando direto do inglês. Você vai encontrar isso. Então aqui está, meus irmãos, o juízo seguindo a graça. Tivemos um bom tempo de graça. E quando finalizou, a graça veio o apogeu do ministério do profeta. Sinais, maravilhas, milagres, por todo lado. Aquilo era o final da graça. E aí vem a mensagem, os selos abertos, que é juízo sobre a terra, juízo sobre os crentes da mensagem que não crê que o 7º selo foi aberto nos dias de William Branham e que cumpriu secretamente, como está no 7º selo 162. É juízo sobre eles. Agora o juízo não está sobre o mundo, o juízo está sobre o povo da mensagem. Teve um tempo que o juízo estava sobre o povo pentecostal, foi no tempo do irmão Branham, mas agora o juízo não está sobre o povo pentecostal, está sobre os pentecostais na mensagem, porque eles voltaram ao coxo, voltaram à lama, como a porca e como o cão, diz no adágio de São Pedro. Eles voltaram àquela mesma coisa. E agora é hora de juízo sobre quem tem rejeitado a revelação, porque quando ele saiu do trono, diz o profeta, ali terminou a misericórdia. E o juízo segue a misericórdia. Não te assuste, não te assombre de ver o povo sem saber o que fazer. É juízo. Não te assombres de ver a terra partindo em terremotos. Não te assombre em ver os maremotos tomar conta da cidade, engolir a cidade toda. Belos carros, belas casas, belas damas, belos cavalheiros. O mar engolindo. No nosso tempo esteve aí, ó, e ainda continua. Não te assuste, isso é que tem que cumprir. Isso é Bíblia, isso é juízo. E juízo está aí, mesmo no tempo da graça, havia certos lugares que sofriam juízo, mas agora, quando a graça terminou, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, desceu no Monte Pôr do Sol, ali provou para nós o final da era, o
o final da graça, da misericórdia. E dali para cá é o Deus juiz. E você está salvo lá dentro. Você pensa que, eu não posso crer nele assim, porque se ele é juiz eu estou perdido. Não, eu sou esposa do juiz. Se você precisa do meu marido para julgar sua causa, você vai sofrer. Você vai sofrer. Trinitarianos, dualistas, unicistas, gente que não crê na revelação do sétimo selo. Se vocês precisam do meu marido, chamado Jesus Cristo, para poder te defender, você vai sofrer agora, porque ele é juiz, mas é meu marido. Eu não tenho nenhum problema com ele como juiz. Quem tem é você, porque você precisa de advogado, mas o advogado agora é juiz. Ele foi meu advogado, agora eu casei com ele, ele é meu juiz. Eu casei com o juiz. Oh, que medo! Não, é as outras mulheres, as outras pessoas que têm medo do juiz porque ele lavra a sentença. Mas o meu já lavrou a minha, me tomou como esposa, me amou. Depois do período da graça que nós namoramos, agora ele me tomou como sua esposa. Não tenho medo, sou esposa dele. Tenho respeito pelo meu juiz, pelo meu esposo, pelo meu marido. É isso que diz você como um verdadeiro filho de Deus. Agora os outros que dependem dele, dizem, eu quero ele como advogado. Não, ele mudou. Ele saiu do trono de advogado, de intercessor, de mediador, e hoje ele é juiz. Se você quiser, agora não se une à família Brana. Nasce. Não se une. Eu quero unir então para me livrar do perigo com essa mensagem. Não se une, nasce. Isso é livre, isso é gostoso, isso é amável, isso é como uma fonte que borbulha e você não pode fazê-la parar. Está dentro de você. Eu creio e quero esta verdade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de crer quando muitos rejeitam. Obrigado, Senhor, pelo corte desta lâmina da palavra, que é o corte da vida no tempo do juiz. Ele corta e dá vida para a igreja e ao mesmo tempo corta e mata os que não creem. Corta e dá vida aos que creem na abertura, na realização do sétimo selo em William Marion Branham, como o Senhor prometeu. O Senhor corta e dá vida. Do outro lado, o Senhor corta e mata aqueles que dizem que o selo não foi revelado e que o Senhor não cumpriu sua palavra. Obrigado porque cremos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós já vamos pelo vale do Aú, em que a morte nos queira desesperar. Sua visita traz família dos fins, no retorno do vale que nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale, como tristes pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale.
decisão de cada pessoa. Vamos pelo vale um a um. Não tem que ficar esperando por ninguém, não é? Vamos enfrentando a luta do dia a dia. Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Como sempre, nós temos estes irmãos e outros que não comunicam, mas estão nos ouvindo também pela internet, né? Deus abençoe o irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais, irmã Luzia, em Vista Alegre, Minas Gerais, irmã Gilberto e família, irmã Enar Leal, irmão Claudemir e família, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia, irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais, irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo, irmão Lorival, irmão Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo, Tabernáculo Brano, em São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe, meus irmãos. E também em casa, em São Joaquim da Barra, irmã Luzia, Oswaldo e irmã Amélia. Deus abençoe vocês. Pastor Fuque, meu abraço. E toda a sua família, irmão Moacir e família, Deus abençoe. Londrina, Paraná, irmão Paulo, irmã Dione, Santa Maria, Rio Grande do Sul, irmão Carlos, irmão Olendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina, irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel, irmã Sara Álvares Machado, São Paulo, pastor Nilson e família, Colombo, Paraná, Deus abençoe, irmão Tacílio de Andrade e família lá em Vitória do Espírito Santo, irmão Ney e família em Arara, São Paulo, Deus abençoe, irmão Mesquita e família, irmão José Dolari, irmão Laro Sieves, em Curitiba, Paraná, irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Deus abençoe, irmão Edson, Belo Horizonte, Minas Gerais, irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo, irmão Dorival e família, e a irmã Ruth, minha esposa. Deus abençoe vocês aqui de Franca, que estão nos ouvindo também pela internet, por todo o Brasil. Deus abençoe. Até à tarde, irmãos, estaremos aqui novamente às 18h30. Começa nosso culto novamente. Deus abençoe. Bom dia, Brasil.